Então, vamos lá abrir oficialmente o primeiro encontro online da comunidade Mulheres Indomáveis, uma iniciativa minha, professora doutora Ana Cecília Trindade Rebelo, de criar um espaço seguro e rico para trocas, conexões, discussões, enriquecimento, para que nós possamos ser cada vez mais fortes para enfrentar essa sociedade que quer nos esmagar e que nos violenta de tantas maneiras no nosso dia a dia. Esse encontro está sendo gravado, eu vou colocar na plataforma Google, eu vou colocar na pasta do Google Drive, que eu abri para a comunidade. Esse link vai estar disponível na comunidade do Discord, no server do Discord. Vocês precisam entrar no Discord. Para isso, vocês me mandam uma mensagem, eu mando o convite. Tem um passo a passo para começar na comunidade, algumas perguntas que eu gostaria que vocês parassem para refletir e responder. Pode parecer um pouco demais de perguntas assim, gente, para que tanto passo? Mas eu acho importante você cumprir esse passo a passo, porque já é o início da sua jornada, é a sua reflexão sobre a sua existência, o momento que você está agora e o que você pretende, né, o que você almeja encontrar no nosso espaço. Então, manda uma mensagem para mim, eu envio o link do Discord, entra no Discord, segue lá o passo a passo para ter acesso a todos os canais de discussão, todos os materiais, e eu tenho certeza que as trocas vão ser muito ricas e muito significativas para todas nós, como tem sido para mim estudar sobre isso nos últimos, pelo menos, 10 anos, até um pouco antes, se eu contar o início do mestrado e dos meus projetos de pesquisa na graduação, na UERJ, que eu sou do Rio de Janeiro. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. Nós vamos ter o encontro hoje para falar da introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos e do capítulo 1. E amanhã, excepcionalmente, dia 15/3, domingo, também no horário de 9 às 11, dessa vez no horário correto, sem problemas técnicos, nós vamos discutir os capítulos 2 e 3, do Barba Azul e da Vaga Lisa. E eu vou colocando progressivamente o cronograma dos nossos encontros online, que serão sempre aos sábados, de 9 às 11 da manhã, aqui no Meet, sendo gravado e disponibilizado depois. E vocês vão perceber que nesse mês de março, que eu separei para Mulheres que Correm com os Lobos, não vamos dar conta do livro inteiro. É um livro muito pesado, né? São muitos capítulos, e seria meio trivial da minha parte tentar condensar tudo isso em 4 encontros. Esses 4 encontros, então, vão ser introdutórios do livro, dessa primeira parte que eu considero do livro, e a gente vai continuar abordando os capítulos seguintes em discussão com os próximos livros. O nosso próximo livro, se eu não me engano, é o da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Então, vou construir, né, essas teias discursivas entre um livro e outro, e entre as nossas experiências e reflexões, e eu acredito que vai dar muito certo. Então, começamos oficialmente com as Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E qual é a ideia de hoje? A estrutura desse nosso encontro hoje. A abertura e a apresentação da comunidade, um check-in rápido para saber como a gente está se sentindo nesse momento, o contexto do livro, discutirmos a introdução, o capítulo 1, a loba, algumas reflexões ao longo disso tudo,
e o encerramento para nos preparar para o encontro de amanhã. Então, para começar, eu queria me apresentar, né? Algumas de vocês chegam por recomendação, outras chegaram pela página no Instagram Comunidade Mulheres Indomáveis, algumas já são minhas amigas de muito tempo, mas quem sou eu, né? Essa pergunta é muito interessante porque a primeira resposta normalmente que a gente dá é o que a gente faz de trabalho, né? Eu falaria, eu sou professora, eu sou pesquisadora, barará, tá, tá, tá. Mas a gente é muito mais do que isso, né? Nós somos multifacetadas, nós temos múltiplos papéis, nós temos múltiplas demandas, e eu venho nesse lugar de uma mulher que está nos últimos 14 anos, pelo menos, nessa trilha de se reencontrar, com umas pausas aqui e ali, alguns intensivos, mas esse processo contínuo de perceber que tinha algo faltando, não de mim, não necessariamente em mim, né, alguma falta minha, mas alguma coisa que unisse, que estivesse dando sentido às experiências que eu passei pela minha vida e o que eu poderia fazer com essas experiências, tendo sido boas ou não, muitas vezes traumáticas. Então, me entender melhor no meu lugar nesse mundo, para conseguir navegar melhor por isso, de uma forma mais, dentro do possível, mais completa, mais tranquila, menos angustiada, menos sentindo aquele bolo na garganta, sabe? De vez em quando você não sente alguma coisa presa aqui e que desce, prende aqui no meio do seu peito e as suas costas tensionam, os seus ombros sobem e o seu pescoço fica duro e tem algo ali que está tentando sair, que está gritando dentro de você, que está te dizendo que tem algo errado e você não consegue escutar, ou se você escuta, você não sabe o que fazer. A ideia, então, tem sido essa: entender o que fazer a partir dessa realização de que talvez as coisas não estejam funcionando da melhor forma. E eu sou cantora, minha primeira formação é em música, na UFRJ, uma parte muito boa da minha vida, muitas partes muito boas, né? E eu terminei a UFRJ e segui para a UERJ, para letras, para fazer inglês e literaturas. E lá eu me redescobri. Eu me redescobri politicamente, me redescobri, questionei várias concepções de mundo que eu tinha, que eram muito limitadas, que eram, sim, elitistas, porque eu venho de, mesmo tendo a experiência toda de ensino público, desde do que era chamada a primeira série do fundamental, então, ensino público, escola municipal, depois o Pedro II, até a minha formatura, depois a FRJ e o ERJ, e voltando agora para o município como professora. Então, toda a minha história de vida está no ensino público, né? E nesse contato com as mais diferentes realidades, eu não sei como está agora, né? Eu comecei na FRJ em 2003. Era um curso muito elitista, música, o curso como todo de música, não só a habilitação em canto, né? Dessa superioridade da música europeia, música clássica, né?
da rejeição do popular, do folclórico, das expressões das comunidades, as expressões do povo, e se mantendo distante, né, de outros cursos. E tem muito boêmio, ao mesmo tempo que era muito classicista, era muito boêmio, Lapa, e isso envolve toda uma história de vida também prévia, com conceitos bem definidos do que seria o certo ou errado, do que esse espectro ou é branco ou é preto. Não estou falando de cor de pele, estou falando como posições, né, antagônicas, distintas, e não que a vida ocorre no meio de 50 tons de cinza. Piada, não, não são 50 tons de cinza, esquece isso, que não, é uma visão distorcida de práticas que podem ser muito saudáveis, né, de BDSM, por exemplo. Mas que há um espectro entre um polo e outro, que há possibilidades diferentes de você existir em sociedade de uma maneira mais empática, mais acolhedora, mais compreensiva de si e dos outros. E então a UERJ, até pela mesma estrutura e história da universidade, me possibilitou muito essas reflexões sobre o meu papel enquanto cidadã na sociedade, meu papel enquanto mulher, enquanto professora, enquanto filha, amiga, companheira, todos esses papéis. E foi no meu mestrado, que eu comecei em 2015, que eu tive o grande breakthrough, né, o grande evento que marcou a minha vida em antes e depois, que foi através da literatura eu me dar conta das violências que eu sofri, conseguir dar nome ao que eu passei. E a gente vai conversar sobre isso depois com mais calma, mas foi através da leitura de literaturas escritas por mulheres pós-coloniais, né, fora desse círculo do mainstream, que eu consegui ver nos relatos de vida delas, em livros tão ficcionais, mas tem aquele um quê de autobiográfico, um reflexo das minhas experiências, e com isso, como eu falei, consegui dar nome ao que aconteceu e parar e pensar, ok, isso aconteceu comigo, eu sofri essa violência. E eu sofro diferentes violências no dia a dia. Não eu, sozinha, indivíduo, Ana Cecília, mas nós, enquanto sujeito, mulheres. O que a gente faz com isso? E eu descobri a análise do discurso com a minha professora Ângela Balbach, que se propõe a um trabalho, a uma necessidade ética. É fundamental para a gente analisar o que está incomodando na sociedade. Então, o trabalho da análise do discurso, ele começa a partir de um incômodo profundo do que você percebe no social, na realidade. E aí você para coletar esse corpus, ver o que ele está te dizendo e ver como os sentidos estão sendo produzidos e como a língua, que é o nosso objeto de estudo, né? Discurso, a língua, como a língua está sendo trabalhada, posta a funcionar para permitir certos dizeres e censurar outros, e assim censurar sujeitos, e até mesmo apagar esses sujeitos, e extrapolando ao alcance discursivo, a gente tem a eliminação de determinados sujeitos da sociedade por diferentes tipos de violência.
Então, essa proposta de que é uma necessidade ética de se posicionar e debater, e eu vou um passo além, não é em si o propósito propor soluções, mas propor questionamentos. O nosso trabalho enquanto analista do discurso é propor questionamentos, né? É apontar as falhas, os equívocos, que são essas brechas, como se fossem rachaduras no concreto onde podem sair flores. Apontar a existência dessa possibilidade de uma existência a outra, repetir a existência. E eu vou um pouco além de propor não só reflexões, mas pensar em conjuntos ações que nós podemos tomar no nosso dia a dia para construir uma realidade outra. Então, tudo isso me trouxe até aqui. Então, quando eu terminei o mestrado, entrei no doutorado e fui apresentar em congressos os resultados do mestrado, e falei, agora eu estou trabalhando com violência, com violência, com assédio sexual, com estupro, com... Desculpa, alertas de gatilho, eu devia ter falado isso antes. Então, teremos alguns alertas de gatilhos que eu vou tentar falar antes, mas porque são temas sensíveis. No meu doutorado, eu trabalhei em 3 frentes, fica aqui o alerta, então, 3 frentes de violências específicas contra o corpo de mulheres, que é o assédio sexual, o estupro e a violência doméstica. E quando eu apresentei o meu trabalho do mestrado, que falava sobre beleza, carreira e relacionamentos, já foi me apontado, mas você já está lidando com violência, isso já é violento. O que a gente passa, expressões estéticas que nós sofremos, as pressões no trabalho, as pressões para ter um relacionamento de preferência heteronormativo e direitinho, e que seja satisfatório para o homem e seja uma completude para o homem, não necessariamente para nós somos só, né, aqueles objetos que são aproveitados para um fim, que é a satisfação do homem. Isso já é violento. E eu, gente, é verdade. Eu, por um momento, eu foquei em que a gente não gosta de dividir em micro e macro violências, mas em violências talvez mais gritantes e violências mais disfarçadas, que não são tão... A gente não percebe tão rápido, a gente não se dá conta tão rápido de algumas violências que estão mais disfarçadas e mais imbuídas, mais intricadas ao nosso dia a dia, mas estão tão presentes que a gente deixa de perceber, fica como se fosse natural. E é aqui que o nosso trabalho começa a, a tirar esse véu de transparência e de naturalidade, ver, não tem uma opacidade ali, tem coisas, não é, isso não é posto à toa. As coisas não são assim porque são assim. Existe todo um sistema que faz com que as coisas sejam assim. E é isso que eu venho tentando. Esse projeto ficou morto, ficou morto. Vai até ter que conversar com o que a gente vai falar sobre o capítulo da loba, mas esse projeto ficou num deserto por muitos anos. Eu defendi o doutorado em 2021, estamos em 2026, e foi um processo bem árido de ver como eu colocaria isso no mundo, e se eu teria condições, e como que poderia ser feito isso, e será que eu devia fazer isso? E, ao mesmo tempo, aquele, como eu falei, do bolo dentro da garganta e do peito, de que eu preciso me conectar com mais mulheres para a gente refletir sobre tudo isso e para a gente se fortalecer e, sabe, resistir.
não ser somente, não sermos somente vítimas de todas essas violências, mas resistir ativamente, denunciar, não se calar, se posicionar e procurar uma, de novo, eu estou usando existência de bastante nessa fala, mas é isso, um modo de estar presente e ser nessa sociedade outro, que nos deixe mais potentes para criar o que a nossa alma deseja e se posicionar contra essas violências que tentam nos diminuir e nos silenciar e nos matar. Então, era essa a ideia de todo o contexto de onde saiu da cabeça da Ana Cecília essa comunidade. Ah, sim, falou o check-in rápido. O check-in rápido eu queria que vocês, ao assistirem esse encontro, parassem agora por um minuto e pensassem: como é que eu chego aqui? O que eu estou esperando? O que eu estou sentindo? Se tivesse uma palavra para descrever o seu momento atual em relação a esse momento inicial, qual seria? Eu chego aqui nervosa, ansiosa, excitada no sentido de excited, né, de empolgada, ao mesmo tempo que muito nervosa e ansiosa. E as dificuldades técnicas tiveram a ver com isso também, porque eu sou muito, eu acho que somos, né? Mas eu tenho muito essa manifestação física do meu nervoso e da minha insegurança. Ela se manifesta de formas físicas não agradáveis que não me permitem estar, às vezes, presente nos lugares. Falaremos mais sobre isso. Então, mas ao mesmo tempo empolgada, porque eu acho que nós podemos alcançar dentro de nós muitas coisas e podemos alcançar muitas outras mulheres. E a minha vontade de construir uma rede de apoio mesmo, de tecer conexões que a gente vai poder se apoiar, vai poder se ajudar a caminhar, vai se dar força, vai mudar o nosso mundo. A gente pode até não mudar a sociedade e o mundo, mas a gente pode mudar e melhorar o nosso mundo. Eu acredito nisso. Então é assim que eu chego, de peito aberto, nervosa, mas muito empolgada, e eu queria saber como vocês estão chegando aqui também. Então, se puder, deixa lá um comentário no Discord, né? Como está sendo essa experiência para você, ou na página. Eu vou fazer um post para colocar na página do Instagram. Vocês podem comentar lá também como é que vocês estão chegando e vivenciando esse momento. Então, agora sim, vamos para o contexto do livro. Então, Clarissa Pinkola Stess é uma psicanalista junguiana, é pesquisadora de contos tradicionais e especialista em histórias transmitidas oralmente entre mulheres. E ela carrega essa bagagem de uma história de vida, de estar imersa nesse mundo das contações de histórias, da transmissão da cultura através da oralidade, através da fala, né? E ela começou a conectar isso, todos esses contos e histórias que ela recolheu ao longo da vida dela e reconhecer padrões de conhecimentos aqui, conhecimentos profundos sobre a experiência humana, especialmente sobre a vida das mulheres. Então, se você para analisar diferentes culturas e diferentes épocas, tem um fio condutor ali.
tem alguma coisa que perpassa todas as histórias, que fala muito sobre o nosso ser, né? Sobre o nosso mundo interior. E como lidar com esse mundo interior, de novo, numa sociedade que espera que a gente não tenha mundo interior, que nós sejamos partes funcionais de uma máquina. Mas nós não somos salsichas para ficar numa máquina de moer lá só, moendo, moendo, virando salsicha. Moe e vira salsicha, moe e vira salsicha. Nós somos muito mais do que isso. E então ela vai fazer essa coletânea de diferentes culturas para interpretar a partir da psicologia e da experiência feminina, que é um pouco o que a gente faz na análise do discurso também, que são gestos de interpretação de discursos na materialidade que eles tiverem, seja oral, seja escrita, seja visual. Tem muito trabalho de análise de discurso de textos visuais, né, de filmes, obras, esculturas, etc. E, então, conversa bastante com o que eu faço, nós fazemos na análise do discurso. A gente vai voltar nesse tópico, mas já para abrir, o que significa essa tal de mulher selvagem? Não é, ainda que a gente tenha todos os motivos para sermos agressivas, porque o mundo está fora de controle. Não, mas não é isso. Mulher selvagem não é isso. É o lado nosso, é a constituição nossa, que é intuitiva, criativa, instintiva e conectada à própria natureza. Altamente conectada a nós mesmas e a quem somos. E não descolada para preencher e performar certos papéis. E aí, essa dimensão existe em todas nós, mas muitas vezes é silenciada ou domesticada pelas expectativas sociais. Muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, se não todas as vezes, nós somos recorrentemente silenciadas e desestimuladas a explorar o nosso interior, o nosso ser mais profundo. Então, isso é muito importante. Nem o livro, nem a nossa comunidade, não há como proposta que nós viremos outra coisa. E eu venho debatendo interiormente e debatendo mentalmente com outras mulheres que eu ouço, que eu leio, que eu pesquiso, que eu estou começando a ter um pouco de ranço dessa frase, ter a melhor versão de você mesma. O que isso quer dizer? Para mim, coloca que nós somos incompletas, que nós não somos boas o suficiente. Ser a melhor versão, se a gente precisa ser a nossa melhor versão, é porque nós não somos. Nós não somos boas o suficiente. Nós não estamos performando o suficiente. Nós não estamos produzindo o suficiente. Nós não estamos faturando o suficiente. E para atender ao quê? Essa visão de ser o nosso melhor exatamente quer dizer o quê e está atendendo a quem, a quais interesses, a quais propósitos. Vamos parar para pensar nisso, né? Fica aqui, eu vou voltar nesse ponto várias vezes, mas como isso se traduz na nossa vida, essa busca incessante de ser a nossa melhor versão? E por que que é tão importante que a gente acredite que nós não somos boas o suficiente? Então, a ideia aqui é que reconheçam, que as mulheres reconheçam e recuperem algo que já existe dentro delas. E está
tá meio morto, tá meio apagado, tá bem enterrado, mas a gente vai começar, a partir de hoje, a gente está nesse movimento de mudar isso. Papel das histórias, gente. Trazendo só rapidamente aqui, não vou falar isso logo também mais à frente. Então, as histórias nesse livro funcionam como mapas, né, mapas simbólicos, nos falando sobre temas como amadurecimento, perda, reconstrução, intuição, relações, pertencimento, e que a gente reconheça um pouco de nós em cada uma dessas histórias e um pouco da nossa história nessas histórias, de como foi o nosso desenvolvimento e como a gente chegou até aqui e o que que a gente pode fazer a partir disso. E o livro, assim, de novo, assim como a comunidade, não estamos aqui para oferecer respostas prontas, nem para dizer você tem que fazer isso, aquilo, outro, você deve ser assim, assim, assado. Não, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar um espaço de reflexão e discussão de como você pode navegar a sua própria vida, como a gente sobrevive a essa máquina de moer salsicha que tentam colocar a gente lá dentro, ok? Então, é um espaço de reflexão, como já está dito. É um espaço de reflexão e não um modo de ser, de agir e de fazer um método. Nada contra métodos. Método científico, muito legal. Deixa eu só abrir a porta para a cachorra. Penélope, você vai sair? Não, então tá bom. Só queria perturbar mesmo. Tadinha. Nada contra o método científico, mas tenho, sim, contra essas visões neoliberais do produtivismo incansável que você tem que acordar às 4, às 5, estar com seu devocional pronto e a academia paga. E se isso faz sentido na sua vida, tá ótimo. Se faz sentido na sua vida, mas isso não é um manual, não tem que ser um manual, não pode ser um manual para todas as nossas vidas. Nós temos ritmos diferentes, nós somos pessoas únicas. O nosso coração, cada um bate, não, e não estou falando me- biologicamente, mas bate numa pulsação própria. Isso precisa ser reconhecido. O nosso tempo. Então, por que trabalhar com contos? Historicamente, são formas de transmitir conhecimentos entre gerações, desde que o homem começou a estabelecer narrativas e formas de linguagem orais ou pictográficas, né, o que seja, das, o, a sociedade, acabei de falar, né, o homem, mas os seres humanos vão se desenvolvendo ao longo desses milênios e vão desenvolvendo narrativas sobre si e o espaço em que habita e sobre o que é compreensível e sobre o que não é compreensível e talvez inalcançável, né? Que seria aquela o superior, essa experiência com algo maior do que nós, que às vezes não se dá conta de descrever. E então, antes da escrita, já havia a narrativa falada, os contos, a transmissão oral, e vão sendo impregnados de camadas e mais camadas da experiência daquele povo, daquela comunidade, daqueles indivíduos, né, trazendo os seus medos, as suas crenças, os perigos reais e imaginários e simbólicos,
os caminhos de crescimento e atravessamento desses períodos. E a autora vai utilizar esses contos para mostrar que há um conhecimento sobre a vida das mulheres que atravessa séculos e culturas, ainda que esteja meio perdido. Eu vou me repetir um pouco. Então tá. Por que começar a nossa jornada? A ideia da nossa jornada é durar esses 10 meses de 2026. Quer dizer que não vai ter ano que vem? Claro que não. A ideia é que isso cresça a cada ano, mas a nossa primeira jornada, a nossa primeira travessia, o nosso primeiro passo vai agora de março a dezembro de 2026, com um livro por mês para discutirmos e as nossas trocas diárias no Discord. E por que, então, começar com esse livro? Como eu falei, eu não estou aqui na posição de ditar regras, manuais, né? Não, conselhos, sim, conselhos que você vai pegar e vai refletir para si o que disso eu posso aproveitar e o que disso faz sentido para mim no meu momento. E cada história com certeza vai despertar alguma coisa em você que pode não despertar em mim, nem na nossa outra colega. Vai despertar coisas diferentes em cada um, em cada uma de nós. E isso, para mim, é a parte mais importante, as nossas como essas, como tudo isso conversa com as nossas vivências, né? Desculpa. Então, a primeira história é La Loba, e que fala dessa mulher anciã que recolhe ossos espalhados no deserto, e ela vai reunindo esses ossos até criar o, o esqueleto completo de uma criatura. Ela vai cantar sobre esses ossos e esse animal vai voltar à vida. E é simbólico porque fala muito de partes de nós que foram esquecidas, foram deixadas para trás, silenciadas, apagadas, mortas. Então, se algum tema for mais difícil para lidar, faz parte, está tudo bem. E a gente está aqui para isso, para se apoiar e conversar sobre isso. E aí você pode ter uma resistência inicial ao que está sendo dito aqui. Eu, pessoalmente, tive a minha história com a corrida que mulheres que correm com os lobos. O livro é de 98, se eu não muito me engano. Deixa eu checar aqui. Cara, a minha edição tá toda lascada, toda solta, tem pedaço mordido de cachorro, tá uma trash, mas eu gosto muito dela. Eu comprei no sebo e eu achei lindo porque foi presente para uma outra mulher em 99, em 6/11 de 99, para Estela, com nossos parabéns. Não consigo ler o nome, e Sônia, em 6/11 de 99. E aí, essa, essa edição aqui é de Bahama 1992, errei por 6 anos. O original é de 92 e esse aqui é de 1994, essa edição, e ela foi comprada e presenteada em 99 e chegou às minhas mãos através do sebo da Buarque de Macedo, no Flamengo, lá no Rio, um sebo bem conhecido. E eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance. Eu olhei isso aqui, mulher selvagem, mulheres que correm com os lobos, coisa estranha. E na época eu talvez fosse
um pedaço do revival dessa história de sagrado feminino, de uma maneira bem deturpada. Vamos lá, vamos falar a verdade. Eu peguei e eu tive uma resistência muito grande a esse livro. Falei, cara, isso é baboseira, New Age, não tem nada. Não vi que tinha. É uma pesquisadora, é uma psicanalista junguiana, a mulher tem toda uma bagagem, mas eu olhei assim, cara, tu tá com cara de baboseira New Age para vender, né? Ficar lá, juntar, né? Pra tirar dinheiro da gente, né? Porque é o que acontece, as pessoas vão deturpando as coisas para tirar dinheiro da gente. Então, eu comprei esse livro em 2016, eu li as primeiras páginas de introdução e falei, cara, isso não é para mim. E deixei. Lembrando, então, que eu já tinha tido aquele momento de acordar, despertar do em 2015 sobre o que tinha acontecido, mas eu ainda não estava conseguindo conversar com esse livro. E aí eu comecei eu fazia acompanhamento terapêutico com psicóloga e eu descobri a minha analista no Instagram, conheci a minha analista no Instagram, a Débora, e da Alma Analítica. Sigam, maravilhosa, perfeita, minha analista, tudo. Eu digo para todo mundo, todas as mulheres deviam fazer atrás com ela. A gente começou, estamos em 2026, a gente começou em 24, talvez. Então já foram 6 anos ali do livro parado na estante, muita coisa aconteceu. E ela falou por algumas questões da minha história, Ana, para e lê esse conto sobre o Barba Azul, não era nem sobre o Lula-Lobo, é o Barba Azul que é o próximo conto. Lê esse conto do Barba Azul e reflete um pouco sobre o que ele quer te dizer. Não quer ler? Tem esse podcast, que eu recomendo também. Infelizmente, ele não está mais sendo atualizado, ele já terminou, mas são vários episódios. É o Talvez Seja Isso. Vou deixar. Ele já está com uma recomendação na página do Instagram. Então, se você procurar na página lá, indicações, ele já está lá. Talvez seja isso. Falando, são 2 episódios do podcast falando sobre esse conto. E eu fui primeiro para o podcast. Vou ouvir primeiro. E eu ouvi a primeira vez e falei, cara, tem algo aqui mais dentro da lama, mais ali para remexer do que eu estou conseguindo perceber de primeira. Eu ouvi o conto de novo, os 2 episódios do podcast de novo, parei, sentei, ouvi, prestei, refleti, falei, quer saber? Vou dar mais uma chance para esse livro. E voltei lá do início, nem do Babazu, voltei do início, e as coisas foram encaixando. Porque eu acredito que tem isso, cada uma de nós vai ter o seu momento de sentir e ver que as peças encaixam. Por isso que está tudo bem ter uma resistência a qualquer um dos tópicos que a gente venha discutir aqui. Então, quando eu revisitei o livro 6 anos depois, fez outro sentido. Não é baboseira New Wave. Tem uma profundidade aqui que eu não dei crédito. E por isso que eu decidi começar, porque ele fala muito sobre a gente se reencontrar. E eu acho que deveria ser o nosso primeiro passo nessa travessia, a gente começar o percurso de se reencontrar, de redescobrir quem nós somos lá no íntimo e começar a desfazer esse bolo que fica na nossa garganta e esse nó no peito e essas tensões do nosso corpo. Então, a ideia é essa.
Talvez a travessia que estamos começando também seja um pouco isso, o recolher dos ossos. Um espaço onde cada mulher possa ir reconhecendo e reunindo partes de si mesma que ficaram espalhadas ao longo da vida. E com calma a gente vai lá recosturando esses pedaços, né? Servindo os nossos pedaços que foram ficando pelo caminho. A gente às vezes nem lembra que ficaram pelo caminho, mas que fazem parte da gente, precisam ser vistos e acolhidos e abraçados e processados, não processados máquina de salsicha, mas processados de compreendidos, né? E explorados. E o que a gente pode fazer com isso agora? Introdução. Então, vocês vão ver que eu deixei vários trechos. Essa apresentação, ela vai também ficar como material de acesso do Google Drive para vocês lerem. Tá faltando uma coisa péssima, não façam textos acadêmicos assim, mas aqui não é a ideia não é ser um encontro acadêmico estricto sensu, mas ficou faltando as páginas, né? Eu não coloquei as páginas, mas eu posso depois colocar a paginação de todas essas citações do livro, esses excertos, e eu acho que é uma ideia, se você não está conseguindo ler o livro todo, que o livro está disponível, o PDF, né, que eu usei para fazer essa seleção, está disponível no Drive, mas você pode escolher ler os trechos já selecionados nesse primeiro momento, e quando você se sentir confortável, você entra na sua leitura e no seu trabalhar o texto. Então, eu gosto dessa frase. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Né? Ao longo de milênios, né, já falamos aqui, a gente vai sendo soterrada e soterrada e soterrada. E a natureza também. E a gente vai sendo explorada, os dois, exploradas até a nossa exaustão. E o que a gente faz quando a exaustão chega? Quando acabam os recursos? Assim como a natureza, as terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Só que a gente já tem muito a debater sobre, né, algo que eu quero estudar, que é o ecofeminismo, a relação entre a exploração da mulher e da natureza. Eu acredito que tem tudo a ver. Mulheres sendo saqueadas, queimadas, literalmente, né, na caça às bruxas, que nós vamos discutir melhor no livro do Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Se eu não me engano, é em outubro, é o mês das bruxas, é a nossa leitura de outubro. E nós vamos sendo moldadas para agradar sempre aos outros. O nosso valor, ele não existe em nós mesmos. Nosso valor está condicionado à visão do outro, à aprovação do outro. Normalmente esse outro é um outro sujeito homem, né? Eu vou explorar mais essa questão do outro mais para frente. Vamos com calma. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. As mulheres incontroláveis, as insubmissas, as indomáveis. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes. E o que a gente faz com esses seres que são
inatamente perigosos, a gente caça, a gente cerceia, a gente coloca um muffle, né, uma focinheira, a gente impede a comunicação, a gente mata. Vamos refletindo aí, vamos pensando, vai vendo como é que isso bate em você. E a proposta dela, com essa resgate dessas histórias e discussão dessas histórias, é de recuperar os processos da nossa psique instintiva natural e, ao incorporar isso ao arquétipo da mulher selvagem, possamos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher, que são riquíssimos. Então, nesse início, a gente está vivendo nessa terra árida, nesse deserto seco, desgastado, mas com um potencial, né, o rio abaixo do rio, que ela vai falar mais à frente, um potencial de crescimento, de florescimento e de abundância imensos. A gente só precisa conseguir chegar lá, abrir espaço para isso acontecer. Sabe como é que estamos de horário? Eu não sei que horas eu comecei. Eu não tenho noção. Mas tudo bem. Eu acho que foi 10h30, então tem 1 hora, eu ainda tenho mais 1 hora. Vou tentar manter até 2 horas de encontro. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. E, ó, olha aqui de novo, e ser a melhor versão de si mesma sempre e continuamente. Fica com essa pergunta para você. O que isso significa? Estou dizendo para você não procurar ser sua melhor versão? Não é isso que eu estou falando. Eu estou colocando para você pensar criticamente o que é essa melhor versão de si mesma que está sendo imposta a você pelo exterior, pela sociedade, pelos outros, e como isso conversa no que você vê de si mesma, no que você vê de incompleto. Será que está incompleto mesmo? Será que, com todos os papéis que nós somos obrigadas a carregar, a funcionar, a exercer, todas as pressões, toda a carga de ser mãe, mulher, esposa, companheira, amante, filha, amiga, funcionária, empresária, em- empreendedora de si mesma, né? Sua própria chefe, e todos os outros papéis. O que é ser a melhor versão de si mesmo? Eu vou ficar batendo nessa tecla para você parar para refletir sobre isso, ok? Virou? Não virou. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Nesse parâmetro, o quão saudável você está no momento? Como está a sua criatividade? Como está a alegria, a graça e o humor na sua vida? Como eles estão presentes? Elas estão presentes. Como você está se relacionando com o que há de mais misterioso em você? Eles têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. De novo, quando estamos saudáveis. Como você está na sua resiliência, nessa outra palavra da moda? A sua coragem de encarar o mundo e tentar caminhos novos,
quando os percorridos já não fazem tanto sentido. Só vou deixando as perguntas, presta atenção, eu vou deixando as perguntas. A geração dela, da Clarissa, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade, mantidas como jardim sem cultivo. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, estamos em 2026, caminhamos um bocado. Mas caminhamos mesmo? O quanto caminhamos? No que caminhamos? A gente ainda não é vista como bibelô, muitas vezes. Um bibelô que tem que ter um tamanho certo, uma forma de corpo certo, um cabelo certo, uma aparência certa, um rosto certo, e infantilizadas aquela visão que nós temos que ser a Branca de Neve, sem linhas, do maçãs vermelhas e coradas apontando juventude, os lábios cheios, né, e com cor viva para mostrar essa. Estou tentando não ir tanto para um lado sexual, mas vocês entenderam. Com cílios destacados, né? Essa coisa meio criança, meio boneca, meio. A gente continua sendo vista assim. Veja a quantidade de procedimentos estéticos. Eu não estou falando mal de quem faz procedimento estético, e cada um faz o que quiser com a sua vida e o seu corpo. Mas a pergunta é: por que você acha que você precisa remover todas as expressões do seu rosto que mostram o quanto você viveu, o que você passou até aqui, de ter essa imagem que não é de uma mulher adulta. Mulher adulta tem pelos, tem cheiros normais, nós não somos rosas 24 horas por dia. Por que essa necessidade? É tanto procedimento estético. Você para assim, por quê? Mas o que você está buscando? O que você está ardentemente tentando mudar ou impedir de chegar ou negar na sua história, no decorrer da sua vida? Outro ponto. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco dela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. E aí a gente está falando da falta de recursos financeiros próprios, da dependência de um pai ou de um marido. E ainda, de novo, que tenhamos caminhado, o corpo alegre que se apresenta da maneira que deseja, que veste, né, da maneira que deseja, ainda é altamente suscetível à violência sexual. E a pergunta sempre vai ser: o que ela estava vestindo? O que ela fez? Mas ela deu mole com alguma coisa. Essa época, né, que ela diz de como ela cresceu, de uma criação mais severa, o ninguém morre por apanhar, né? Eu apanhei e não morri, não tive nenhum trauma. Tem certeza disso? Podemos confirmar essa afirmação, né? Parou para pensar que se realmente você não tem trauma nenhum. Lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, histeria, né, relacionado ao útero, né, aquela doença do útero, mulher histérica. Meninas e mulheres, e faltou um espaço aqui, que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas.
ou contar para vocês, pessoalmente, a primeira liberação que eu tive em 2016. Muita coisa aconteceu entre 2015 e 2016, mas em 2016, particularmente, foi eu me livrar das cintas. Eu só usava cinta. Eu sempre fui uma mulher gorda. Audiodescrição, eu sou uma mulher gorda, relativamente alta, 1,71 m. No momento eu tenho cabelos descoloridos, então um louro acobreado, cacheados, estão presos. E sempre fui gorda desde que eu nasci. E eu fiz a cirurgia bariátrica, eu perdi muitos quilos, mas pois aconteceram situações que eu acabei recuperando o peso e eu tô, né? Então eu convivo com essa imagem, com a minha autoimagem de ser uma mulher gorda. E mesmo quando eu não era mais, não deveria mais me considerar uma mulher gorda, eu ainda vivia de cintas, porque eu aprendi que, né, com a minha falecida mãe, que mulher não pode ter barriga. E isso é sinal de desleixo, não atrai homem, e eu ia morrer sozinha, e é feio. Então, barriga, e meu pai com aquela coisa militar, peito para cima, peito para fora e barriga para dentro. Você tem que controlar. E eu vivia 24 horas em contenção do abdômen. O abdômen, né? Os músculos do abdômen contraídos, peito aberto, é, abdômen contraído, e uma grande ajuda nisso para segurar essa postura que é altamente cansativa eram as cintas, apertadérrimas. Então, eu vivia de cintas. Até uma vez que eu viajei, eu fui do Rio de Janeiro a Maceió, de cinta, né? Fiquei lá um dia em Maceió com meu pai, e o dia que eu voltava de Maceió para o Rio era o mesmo dia que eu ia embarcar para um congresso na Espanha com os meus amigos. Então, eu saí de madrugada de Maceió com a cinta, cheguei no Rio de Janeiro só para trocar de mala, deixar a bolsa de viagem de Maceió e pegar a mala da viagem para a Espanha, seguir para o aeroporto, horas de viagem, chegar em Madrid, esperar o transporte levar a gente de carro até Barcelona e chegar às 10 da noite no restaurante para jantar alguma coisa rápida, chegar no hotel por volta de meia-noite. E eu tinha passado 24 horas de cinta, o tempo todo de cinta, apertando a minha barriga. 24 horas sem tirar a cinta. E aquilo, de repente, me pareceu tão surreal. Eu falei, gente, eu não consigo respirar plenamente. Eu estou com dor, eu estou cansada, meus músculos estão cansados. E quando eu finalmente tirei aquela cinta 24 horas depois no hotel, eu falei, chega. Foi assim. Chega, eu não vou mais fazer isso. E eu não usei mais cinta. Eu guardei, guardei a cinta no fundo da mala. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei as cintas e tchau para vocês. Eu não vou mais me aprisionar dentro desse aparelho de tortura que faz eu ficar com uma postura, uma postura elegante, sexy, e cuidada. Não, eu quero respirar livremente. E eu não usei mais cinta. Mais magra, mais gorda, eu não usei mais cinta. Sabe? Chega, não vou mais fazer isso. A minha outra liberação foi o sutiã, mas ainda é complicado porque as pessoas têm um problema com mamilos femininos, então eu tenho usado tops. Mas quando eu posso, eu não uso sutiã, nem top, nem nada. Mas se eu vou dar, né, como eu sou professora de criança e tudo, então eu coloco top, porque temos questões com mamilos masculinos podem ficar expostos e femininos não. Mas, enfim. Seguindo. Quem se mantinha
calada, amordaçada, presa, contida, sentada, era considerada certa. E quem tentava, por vezes, escapar de tudo isso era considerada uma mulher errada. Então, a gente tem a mulher boa, a mulher direita, a mulher certa, o, a imagem da santa e a mulher errada, a mulher puta, desculpa o termo, a vadia, a errada, porque ela não está se conformando a esses moldes que lhe foram impostos. De novo, em todos esses anos, o quanto nós avançamos realmente. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas e importantes para as mulheres. O aspecto arquetípico, intuitivo, sexual e o cíclico. As idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase 2 décadas. Essa, eu acredito que essa necessidade, essa premência de ver que tem algo além disso que a gente não está deixando ser explorado, que não está sendo permitido ser explorado. E em psicologia tradicional, mais um caso que eu trago foi quando eu ouvi da psicóloga que eu estava pagando a sessão de que eu estava solteira porque eu era inteligente demais, eu precisava parecer mais burra, porque os homens não gostavam de mulher inteligente, eu precisava ser mais burra e estar sempre com o cabelo alisado, escovado e louro, de preferência, e ir todo dia para a academia para ficar cada vez mais magra e em forma e gostosa, para poder, assim, ser escolhida por um homem. Eu ouvi isso. E eu falei, putz, eu tô pagando para ouvir isso, sou uma idiota, né? E eu parei de ir. Eu falei, caracoles, eu ralei a minha vida inteira para ter o conhecimento que eu tenho. E aí eu vou fingir que eu não tenho isso, eu vou bancar um papel de boba, besta, para ser escolhida. Cara, quem me amava, me amava do jeito que eu sou, sabe? Já, desculpa, cancelada. Vamos procurar outra. Foi um caminho longo aí até chegar onde eu estou no momento. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Como eu falei, ela que ela é apresentada como algo natural. Então a gente não contesta, a gente não questiona de por que que é assim, por que que eu preciso ser assim, por que que eu preciso me vestir assim, por que que eu preciso parecer assim. Nem é possível dobrá-la, a alma feminina, até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Entendemos, né? Não dá para a gente forçar a sermos menos do que somos para agradar quem se acha o rei da batata. Não tem uma expressão, o rei da batata frita? Não sei se é isso. O rei da cocada preta? O rei de uma comida aí. Mas eles se acham e é assegurado a eles esse lugar de poderem se achar superiores e, e o nosso papel também é de falar, oi, amor, baixa a bola. Eu sei do que eu estou falando. Talvez você não. Ser indomável. Levantar a cabeça e falar, para aí, dá uns 3 passos para trás, respira fundo. Não é assim que a banda toca. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. De novo, ela vai falar sobre
a importância dos contos de fadas, das fábulas, das histórias, para construir esse caminho de volta ao nosso self instintivo e tato de ser a mulher selvagem, né? De ser esse mapa a ser trilhado. E nesse deserto, nessa desesperança, às vezes, que nós acabamos sentindo, às vezes uma palavra, uma frase, um poema, uma história soa tão bem, soa tão perfeito, que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Eu achei isso tão poético, bonito, da gente lembrar de quem a gente é. Na, na minha linha teórica, a gente não trabalha com essência, com essências de você é essencialmente isso ou aquilo, mas eu gosto dessa ideia de que tem algo que é poético dentro da gente. É. O Epechê, o autor que eu sigo, falava mais ou menos que a poesia é o domingo do pensamento. É aquele lugar de descanso, de poder. Baixa o braço, baixa o ombro, relaxa. E é bom quando a gente consegue achar esse lugar. E é um dos motivos que eu estou, né, apostando tanto nessa comunidade, que a gente encontre esse lugar meio físico, meio virtual, onde a gente possa relaxar e nos entregar à poesia, ao que é poético, ao que é sublime dentro da gente. Bom, texto longo não vou ler, mas a ideia é, a gente acabou de falar que tem momentos, às vezes, bem rápidos, que a gente vê, sente, percebe que tem algo mais profundo, algo mais rico. E quando isso acontece, e que a gente percebe que a gente está perdendo isso, é esse momento que pode acabar dando o start para a gente se colocar em movimento. Saltar floresta dentro, correr, procurar em cima e embaixo, farejar, buscar uma pista de que isso, a nossa natureza selvagem, conectada com o interior e o exterior, ainda está vivo. E é natural que a gente se empolgue, né? Para alcançar e tentar se livrar de tudo e jogar tudo fora e jogar as roupas velhas, antigas, e, né, figurativamente e literalmente, para buscar manter esse contato, porque a gente não consegue se imaginar vivendo sem isso mais, sem essa natureza viva dentro da gente. Então, é uma ideia muito bonita. Tem os seus perigos, que a gente. Cenas dos próximos slides, né? Mas quando a gente vê a brasa desse nosso self, dessa natureza selvagem, é comum, é aceitável, é perfeitamente normal que a gente queira se jogar do precipício nessa direção, porque as coisas começam a fazer sentido. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem. Eu vou ler só o finalzinho. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver, elas sabem como ir embora e como ficar, elas entram em contato.
né, com esse lado explosivo, expansivo, criador. E aí eu coloquei aqui essa imagem, eu não sei, que é uma recomendação de filme, Night Beach, que é Night Beach, que é o Canina, aparece em português, com a Amy Adams. É um filme muito interessante, em que ela vai, né, ela é uma mãe, tá com a criança novinha, né, e tem o marido que não é tão presente, e ela começa a sentir algo dentro dela pulsando e rasgando e incontrolável, e ela vai vendo que aquele dia a dia, aquela secura de vida, aquele deserto não está sendo suficiente, não está fazendo sentido, e ela está perdida dela mesma, e ela está se reencontrando, e ela vai atrás do trabalho dela, da profissão dela, de algo a mais que aquele relacionamento, de ser mais ela. É bem interessante o filme. Eu vou retornar, vou mencioná-lo mais à frente, mas fica a dica. Portanto, o termo selvagem nesse contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora de controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites selvagens, saudáveis. Ó, falha, a falha apontando. Então, a gente tem o selvagem enquanto natural e o selvagem enquanto fora de controle. E que ela vai trabalhar com o conceito de selvagem como natural, que acaba sendo fora de controle, desse controle extremo da nossa vivência. E aí, mais uma pergunta para vocês refletirem. Mas o quanto queremos ficar sob controle? Até que ponto a gente aguenta ficar sob esse controle sem resistir? Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo uma mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. E é isso que a gente está tentando proporcionar aqui. Essa quebra no concreto de onde possamos brotar. Então, ela vai dizer quais são os sintomas de quando a gente está com esse relacionamento interrompido, cortado, cerceado, censurado, com a força selvagem da nossa psique. A gente se sente descolada, a gente se sente perdida, a gente sente que está faltando alguma coisa, a gente sente que está faltando um sentido, que está faltando algo maior, um propósito, uma direção, que tem um fogo que está meio apagado, que tem algo que está fora do lugar. Então, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, sentir-se amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se histérica. Será que tudo isso não está nos apontando? São sintomas que nos apontam para um problema sério de desconexão com o nosso próprio ser? Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações. Tudo isso, né? Incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. É muito difícil para nós mulheres delimitarmos as nossas fronteiras e
Até aí você pode ir, daqui você não passa. Até aqui eu posso ir, daqui eu não passo. Fixar limites, manter o nosso hold your ground, né, no inglês, né, manter o nosso espaço é essencial para a nossa sobrevivência. A gente precisa retomar os nossos limites e aprender a manter o nosso limite, apesar do desconforto dos outros, porque vai ser desconfortável para os outros. Vai ser desconfortável para a gente no início também, porque a gente não está acostumada com isso. Mas vai ser desconfortável para os outros que se aproveitam de que a gente não tem borda, que a gente não tem fronteira, que a gente não tem limite para nos empurrar, 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 empurrar ao seu bel prazer. A gente precisa botar os pés no chão e falar daqui não. Até aqui você vai. Até aqui eu vou. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, no seu próprio caminhar, no seu próprio ritmo. Preocupar-se em demasia com a opinião alheia. Já falei sobre isso. Ter o seu valor agregado ao olhar do outro. O que que vão pensar de mim? Não vou usar batom vermelho porque o que vão pensar de mim? Né? Aquele clássico. Não vou usar essa roupa, não vou pensar isso, não vou falar isso, não vou assistir aquilo, não vou fazer isso, não vou tomar essa decisão. Afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, do que é superior. É que eu não estou dizendo de um Deus cristão, não necessariamente, ou de uma deusa, mas o seu contato com algo que é superior e maior do que a gente. Ou e ficar imersa no trabalho, no doméstico, no intelectualismo, deixando a criatividade e o lado artístico mortos, ou mais perigoso, na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. E eu vou falar para vocês que era nisso que eu me encontrava, nesse lugar de inércia. Nada acontece, o que move continua movendo e o que está parado continua parado porque era o que parecia mais seguro. Até eu perceber que não é, que eu não estava vivendo. Eu estava nem sobrevivendo, estava vegetativa. Muito comum. A gente teme exibir a própria obra antes que esteja perfeita. E foi por isso que essa comunidade demorou tanto a sair. Quando eu decidi no final de 2024 que era isso que eu queria fazer, eu passei o ano de 2025 todo enrolando. É essa a palavra, enrolando. Um movimento aqui, um post ali, desde maio eu não consegui mais postar, a vida foi me atropelando, e eu me sentindo, cara, mas não tô pronta, não tô pronta, não tá perfeito, tem que ser, até que precisa ser. Vamos lançar, vamos parir do jeito que está. E vai ser assim, e vai dar certo. A gente tem muita insegurança. A nossa confiança, autoconfiança, nossa autossegurança é muito minada. Então, é natural que a gente tenha esses medos, esses receios, né, tudo isso, mas não é natural. É posto como natural, mas não é natural. A gente é mais do que isso. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer. Devolva o desconforto. Chega, ouviu uma piada machista, ouviu um comentário machista, ouviu uma coisa, pare. O que você quis dizer com isso? Não entendi. Avalie sempre o seu nível de segurança, porque infelizmente a gente vive em tempos assim que a gente pode apanhar e ser morta por discordar de, de alguém. Mas avalie bem os riscos e não tenha medo de desenvolver desconforto.
Eu tenho visto isso esse ano desde o início, eu acho um ótimo mantra. Ter medo de parar, ter medo de agir. Que nem na ciranda da bailarina. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem ela não tem. Só a bailarina perfeita não tem medo. A gente tem medo, mas a gente precisa agir apesar do medo. Vai dar medo seguir, vai dar medo ficar parada, mas a gente precisa tomar uma decisão. E eu estou chamando você para tomar decisões, talvez mais significativas na sua vida. Não somos feitas para ser franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. E aqui, criar uma vida não é só gestar um bebê, não. É criar, de dar vida a uma criação. Seja o seu trabalho, um livro, um post, um podcast, um vídeo, uma obra de arte de qualquer tipo, uma música, uma relação. Esse potencial de criação, de movimentação de energia. Isso faz parte da gente e a gente deixa colocarem isso em segundo plano. E não porque a gente queira, mas porque as coisas têm caminhado assim. Mas a gente pode resistir. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto do branco, jogar todo o seu armário fora e comprar todo um armário novo, passar do oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. E aqui eu coloco como minha meta de vida, e eu espero que seja uma meta possível para você também. Ser inteira em si mesma. Durma com essa. Estou me sentindo, estou brincando. Mas é verdade. Eu acho que é assim, meu mantra. Ser inteira em si mesma, apesar do que o mundo quer me fazer engolir. Então, o que é a mulher selvagem? Ela é a origem do feminino. Ela é quem se enfurece diante das injustiças. É o nosso lado ético dizer que tem algo errado na sociedade e que a gente não pode aceitar isso. Ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela é poética. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, que ama homens, mulheres, todo mundo, queer, pan, uma mulher que ama a Deus, ou todas as opções exteriores. Se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, de uma mulher maravilha, se você está querendo chegar ao topo, ou apenas levar a vida um dia após o outro, com um pouco mais de calma e respiração e tempo. Se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, não importa. A mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. E ela está aí dentro. E a gente vai recuperar. A questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. E é isso o ser completo em si mesmo, que eu falei antes. Deixa eu ver. Já tem 1h30, eu tenho mais meia hora para fazer o capítulo 1. Vamos ver se vai dar tempo, porque eu estou falando demais. Então, ela tem muitas histórias sobre La Loba, muitas versões. E ela vai explicar como é que ela chegou nessa história e como
Essas histórias tomam muitas formas e uma delas é a La Loba, que conversa com essas histórias de pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos, tanto os seres humanos quanto animais. De novo, a gente se encontra nesse deserto, né? Muitas vezes. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto no deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É a nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção de onde encaixa cada coisa. La Loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. E aqui, essa busca no deserto dos ossos para devolver a vida, eu lembro de uma indicação. Eu não assisti esse filme ainda, eu tenho me preparando psicologicamente, porque eu imagino que ele vai ser bem pesado, que é esse filme Nostalgia de la Luz, e ele fala das famílias dos perseguidos políticos e desaparecidos do regime ditatorial chileno, que até hoje, progressivamente, vão diminuindo, as pessoas vão desistindo, vão se estimulando, mas ainda tem aqueles que vão lá e vão no deserto buscar os ossos dos seus entes queridos. Literalmente, o trabalho de recolher os ossos no deserto. E restos de osso, pedaços de mandíbula, pedaços de joelho, é uma coisa horrorosa e que a gente não. Como que a humanidade chega num ponto desse? Elas recolhem os pedaços do que um dia foi inteiro. E a gente lembra também das mães e avós em frente à Casa Rosada, em Buenos Aires, buscando seus entes queridos. E do filme, que foi um grande sucesso para a gente não esquecer do que aconteceu. Ainda estou aqui, de não deixar ser apagada a memória, seja recolhendo os ossos materiais, os físicos, ou recolhendo essa memória e trazendo que essa existência esteve ali e ela foi interrompida violentamente, injustamente. E esse recolher para dar novamente a vida através do sopro da linguagem, do, dos rituais de sepultamento, dos rituais de memória, do ritual de ter uma certidão de óbito com a causa real da morte do seu ente querido. Deixo a recomendação. Particularmente, eu não consegui assistir ainda, mas eu estou me preparando para ver, porque eu imagino que seja uma experiência transformadora desse documentário. O que é cantar sobre os ossos? Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida, com a expressão da nossa alma a partir desse estado de espírito. O poder da palavra e da memória. É a memória arquivada das intenções femininas,
A mulher selvagem como arquétipo é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. É uma fonte riquíssima. A minha água acabou. Encontramos comprovações residuais dos arquétipos nas imagens e símbolos presentes nas histórias, na literatura, na poesia, na pintura e na religião. De novo, como eu já mencionei um pouco antes, os seres humanos foram se desenvolvendo, se construindo nessa humanidade a partir dessas histórias narradas, a partir dessas descrições orais, pictográficas. E eu indico esse livro, A Espécie Fabuladora, um breve estudo sobre a humanidade, que discorre sobre a importância de contar histórias, a importância de nós sermos humanos, porque nós contamos as nossas histórias e repassamos e damos sentido às coisas. É um livro muito legal, um livro pequeno. Eu não sei onde está o meu, porque eu voltei a ler também recentemente, mas é um livro, não é um livro grande, e eu recomendo, e é de uma autora mulher. Tudo bem, nem toda autora mulher, né, não é passe livre, mas vamos recomendar autoras mulheres sempre que possível. No espaço de La Loba, como diz o poeta Tony Moffat, o corpo físico é um animal luminoso e seu sistema imunológico parece ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. E aí eu trago as nossas o que dizer das nossas condições psicossomáticas? O que da nossa dor de cabeça, tensão, do bolo na garganta, do aperto no peito, dos músculos tensionados, das dores, das náuseas, do intestino preso ou do intestino solto, não estão falando para a gente de questões não só biológicas e físicas, mas questões psíquicas e emocionais que estão precisando ser atendidas. Voltando um pouco, nós vimos que, às vezes, por um breve momento, a gente tem essa visão da possibilidade dessa vida rica que a mulher selvagem nos proporciona. E que é natural esse afã de querer jogar tudo para o alto e correr e se entregar a isso. E aqui ela traz esse alerta. Esse local do encontro com a mulher selvagem transmite imensa riqueza psíquica, mas não deve ser abordado sem antes alguma preparação, pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer de nossa estada ali, de nos encontrarmos com nós mesmos. E aí a realidade consensual pode, em comparação, parecer menos interessante. Então, é para a gente explorar, sim, as nossas camadas mais profundas, a nossa luz e a nossa sombra, o nosso ser total, mas mantendo aquele pezinho na realidade, porque a fuga da realidade é uma válvula de escape para lidar com as pressões que a gente sofre no dia a dia, mas é isso, é uma fuga também. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa buscar esse equilíbrio entre o sermos nós mesmas e continuarmos agindo em sociedade e estarmos presentes para modificar o que possa ser modificado. Aí ela termina contando a história dos quatro rabinos, eles são levados, eles têm uma visita de um anjo e vão ver a sétima abóbada do sétimo céu e contemplam essa visão da sagrada roda de Ezequiel, e cada um vai reagir de um jeito. Um ficou maluco e ficou espumando com raiva, perambulando o resto dos seus dias. O outro cético falou: ah, isso não é verdade, foi só um sonho,
eu só vi isso. O terceiro ficou tão obcecado que ele não conseguia parar de falar na, na, na roda e no projeto, e no que significava, e ele se perdeu. E o quarto rabino, que era um poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. E aqui eu lembro do. Tem um livro que para recomendar também, que é o Zen em Quadrinhos, para vocês é, to tomarem contato, quem não tem ainda, né, com a filosofia Zen, que é muito disso, de apreciar o que é o magnífico, o sublime e o que é belo por estar ali, né, por só ser. O que isso tem a ver com que a gente, tudo que a gente acabou de falar? Tem tudo a ver. A história recomenda que a melhor atitude para vivenciar o inconsciente profundo e essa riqueza é a do fascínio, sem exagero ou retraído, sem excessos de admiração ou de cinismo, com coragem, sim, mas sem prudência. De novo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Cantar sobre os ossos sem vida que estão no nosso deserto, trazê-los de volta à vida e ver esse lobo se transformar numa mulher que corre e ri e é alegre, mas mantendo o pé em como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para uma vida com mais sentido. A grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Tem parte de nós que nós vamos precisar abandonar. Tem pedaços da nossa história que a gente vai reconhecer e dar a devida honra e falar: isso passou e eu aprendi com isso e agora eu sigo. Então, é um caminho de muita sabedoria e não é um caminho fácil, é um caminho puxado, mas de novo, a gente está aqui junta para isso, para auxiliar a tornar esse caminho um pouco mais leve. Para as mulheres, Rio abaixo rio, o mundo do rio por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem no mundo, que é a imagem que eu já trouxe aqui mais cedo. O que eu estou tentando construir com a nossa comunidade é essa rede, esse rizoma, essa dispersão com união, com, contagiando e incluindo outras ao nosso redor para nos tornarmos cada vez mais fortes, mais ricas e mais nutridas. O conhecimento da possibilidade de vida, da possibilidade de criação, da possibilidade do fogo ser novamente aceso, é o que a gente precisa recuperar. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos os manifestem. E eu pergunto, mais uma reflexão: o que você não está deixando brotar na sua vida? Não precisa responder agora. Pare e pensa, leva isso com você pelos próximos dias. O que está precisando brotar na sua vida e se você não está encontrando espaço para isso? Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, o vigor da juventude e a sabedoria da velhice, ela sempre saberá o que vem depois, estará preparada para enfrentar os desafios do caminho. Na história de La Loba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma, o espírito indestrutível.
Sabemos que a alma, o espírito, pode ser ferido. Infelizmente, a gente sabe e muitas vezes sente isso, passa por isso. Até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. E eu retorno aí com o poder da recuperação dos ossos, metaforicamente e literalmente, nas buscas aqui na Latinoamérica, pelos que foram cerceados do existir, do seu existir. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos bem, para que nos modifiquemos bem como o nosso mundo. Dentro de nós estão o nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. E é isso que eu desejo para cada um de vocês e para mim. Que a gente sempre reencontre a canção que a nossa alma deseja entoar. E se consiga entoar essa canção na mais profunda completude que nos for possível. E aí, voltando para o Night Beat, isso não quer dizer que devamos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com garras enegrecidas no lugar das unhas. Continuamos humanas, mas o nosso self animal instintivo está dentro da gente. Ele não é só um desenho, ela é uma realidade, um rosnado real, uma generosidade imensa, uma capacidade inigualável para ouvir, garras afiadas, seios generosos e peludos, mesmo que você tenha seios pequenos, mas essa é a imagem da fartura, do, do selvagem mesmo, que não precisa refletir do nosso exterior, mas no modo como a gente conduz a nossa vida. Essa mulher self-lobo deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Vamos nos permitir sentir raiva, sim, a raiva construtiva, como catalisadora dos nossos momentos de reconstrução. Não é para ser agressiva, ainda que tenhamos vontade, e usar palavras rudes, ainda que tenhamos vontade. E atacar um homem ou outro, ainda que tenhamos vontade. E muitos mereçam. Mas é dessa forma, essa raiva nos consome negativamente. A gente precisa usar a nossa raiva de dizer: estão passando dos nossos limites. Sim, isso é inaceitável. A gente precisa usar isso como o fogo propulsor para nos movermos e mudarmos e batermos os nossos pés e falarmos: chega, já deu, daqui não passa mais. E vai ter gente que não vai gostar dessa nova versão, da sua original versão, do você em quem você é, que não vai ouvir tudo de cabeça baixa, que não vai engolir tudo, que vai contestar. E tá tudo bem. Essas pessoas querem uma versão de você domesticada. Elas não estão prontas para ver você domável e livre. Mas vai ter aquelas pessoas que vão te chamar desse jeito. E porque você é assim. A pessoa amada irá, porém, valorizar esse novo aspecto se ele ou ela for a pessoa certa para você. E sempre você tem você. O maior amor da sua vida é você. Falta muito? Menina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado. Não ligue. Divirta-se. Seja indomável. E a gente está sempre procurando a nossa verdade, por mais que a gente não consiga colocar em palavras. A gente faz psicoterapia, análise, analisa sonho, produz arte, lê tarô, lê Xing, faz 1 milhão de coisas buscando para buscar a nossa verdade. A gente faz tudo o que a gente faz.
E isso é a tarefa de reunir todos os ossos. Depois que a gente reúne todos os ossos e monta a criatura, o que que acontece? A gente deve sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino da criação, que hino da recriação. E as verdades que dissermos formarão a canção. E essas verdades estão lá dentro da gente, a gente só precisa recuperar. Questões cruciais para as nossas reflexões, eu vou colocar lá no grupo do Discord para conduzir a semana. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Tem muita coisa para a gente pensar, né? Não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve. Não, estamos no estágio da transformação em que estamos nos tornando, de descobrindo e redescobrindo as nossas verdades. Eu já comentei aqui que a gente tem essa sessão de começar no deserto, mas o deserto ele não é um lugar só de morte e de não existência. Ele é um lugar que tem o potencial de muita vida dentro dele, lá embaixo. E pensa também na imagem que a gente já mencionou do concreto rachado, deixando a árvore crescer. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo, só que a gente não alcança essa imensidão. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica, de tudo que a gente pode conquistar quando a gente acessa o nosso rio mais profundo. E ela termina esse primeiro capítulo assim, solta o microfone, drop the mic. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos. E é assim que eu deixo o nosso encontro de hoje. Vamos recolher os nossos ossos, vamos pensar no que a gente deixou para trás, no que a gente deixou morrer, no que está apagado dentro da gente. Essa é a nossa reflexão, são as nossas reflexões por hoje. Até amanhã, com o capítulo 2 e 3 do Mulheres que Correm com os Lobos. Um grande beijo e obrigada se você me aguentou até aqui. Deixe um comentário na página do Instagram ou no Discord, que você está comigo, que você está com a gente, que você está consigo mesma e que nós vamos seguir. Um grande beijo e até mais.